Milionário realiza o sonho de levar a mãe a Dubai, mas o que deveria ser uma viagem inesquecível vira um verdadeiro pesadelo. Ao chegar ao hotel de luxo, ele se depara cara a cara com sua ex-esposa, acompanhada de 2 gêmeos idênticos. O que acontece depois vai te deixar sem fôlego. O ar-condicionado do jato particular zumbia suavemente enquanto as luzes do aeroporto de Dubai se espalhavam como diamantes jogados sobre veludo negro. Ricardo Almeida ajeitou o colarinho de sua camisa de seda italiana e olhou pela janela oval, observando como seu mundo de vidro e aço se aproximava devagar. Aos 58 anos, ele havia conquistado tudo o que um homem poderia desejar. Uma rede de hotéis boutique que dominava o litoral norte de São Paulo, uma fortuna que permitia caprichos inimagináveis e o respeito de uma indústria que o via como um visionário. No entanto, no reflexo da janela, ele distinguia algo que nenhum dinheiro conseguira apagar: a solidão que morava em seus olhos cinzentos como uma sombra teimosa. "Filho, você tem certeza de que a gente precisa ficar tanto tempo?" A voz de Dona Elvira o tirou dos pensamentos. Sua mãe, uma mulher miúda de 80 anos com o cabelo prateado perfeitamente penteado, o observava com aquela mistura de orgulho e preocupação que só as mães sabem fazer. Suas mãos, enfeitadas com as joias que ele lhe dera ao longo dos anos, tremiam levemente sobre a bolsa de couro. "Mãe, é seu aniversário de 80 anos. Você merece comemorar em grande estilo." Ricardo cobriu as mãos da mãe com as dele, notando o quão frágeis elas haviam se tornado. O tempo era um ladrão silencioso que levava pedaços das pessoas que ele mais amava. "Dubai tem os melhores restaurantes do mundo e reservei a suíte presidencial do Burj Al Arab. Vai ser perfeito." Dona Elvira sorriu, mas seus olhos guardavam aquela sabedoria que vem de quem viveu o suficiente para reconhecer quando o filho usava o luxo como escudo. Durante décadas, ela vira como Ricardo construía muralhas de sucesso profissional ao redor do coração, especialmente depois de Carla. Não era hora de lembrar. Essa viagem era para celebrar a vida, não para lamentar caminhos não tomados. O jato pousou com a suavidade que só o dinheiro compra, e logo eles estavam no saguão opulento do aeroporto. Ricardo andava com a confiança de quem já navegou pelos aeroportos mais exclusivos do mundo. Seu terno de corte impecável e sapatos italianos feitos à mão, anunciando seu status sem precisar de palavras. Era um homem imponente, de compleição atlética mantida por treinos particulares e disciplina de ferro, com o cabelo grisalho penteado para trás e uma mandíbula que falava de determinação inabalável. Ao redor, Dubai exibia sua grandiosidade típica: mármores que pareciam espelhos, fontes que dançavam ao som de melodias árabes e uma arquitetura que desafiava a gravidade. Era o cenário perfeito para um homem que fizera da grandeza sua marca registrada. Enquanto caminhavam para a saída, Ricardo sentia aquela mistura familiar de satisfação e vazio que o acompanhava em todas as viagens. Ele construíra um império, conquistara mercados internacionais, transformara pedaços de Mata Atlântica em paraísos para milionários. No entanto, cada conquista parecia acentuar mais a pergunta que o perseguia nas madrugadas de insônia. Para que servia todo aquele poder se ele não tinha com quem compartilhá-lo de verdade? Seus pensamentos foram interrompidos pelo burburinho típico de um aeroporto internacional. Famílias se reunindo após longas viagens, executivos correndo para as próximas conquistas, turistas se maravilhando com a opulência ao redor. Era o teatro humano que Ricardo aprendera a observar de longe. Sempre participante, nunca realmente presente. "Olha só, filho", murmurou Dona Elvira, apontando para as enormes janelas que emolduravam o skyline de Dubai. "Parece um sonho virando realidade." Ricardo assentiu, mas sua noção de sonhos se tornara pragmática com os anos. Sonhos eram projeções financeiras. Hotéis que se erguiam onde antes só havia areia.
números em contas bancárias que cresciam exponencialmente. Os outros sonhos, aqueles com risadas de crianças e mãos entrelaçadas, ele os enterrara há muito tempo em algum canto do coração, que preferia manter trancado. O destino, porém, tinha outros planos para Ricardo Almeida. O Burj Al Arab se erguia diante deles como uma vela gigante contra o céu dourado do pôr-do-sol em Dubai. Ricardo escolhera esse hotel não só pela exclusividade, mas porque sua arquitetura ousada refletia sua própria filosofia de vida, alcançar alturas que outros consideravam impossíveis. O Rolls-Royce que os levava deslizava silenciosamente pela estrada, que ligava o hotel à terra firme, uma faixa de asfalto sobre as águas do Golfo Pérsico. Senhor Almeida, o motorista, um homem elegante com turbante impecável, o olhou pelo retrovisor. É sua primeira vez no Burj Al Arab? Não, mas é a primeira vez que trago alguém tão especial, respondeu Ricardo, pegando a mão da mãe. Dona Elvira sorriu para ele, embora ele notasse como a viagem começava a cobrar seu preço em energia. Aos 80 anos, cada viagem parecia uma pequena aventura que poderia ser a última. O saguão do hotel os recebeu com uma opulência que impressionava até para os padrões de Ricardo. A fonte central subia até o teto abobadado como uma cachoeira invertida, enquanto os dourados e azuis da decoração árabe criavam um ambiente que oscilava entre o terreno e o celestial. Os hóspedes se moviam com a tranquilidade de quem sabe que o tempo é um luxo que podem pagar. Ricardo se dirigia à recepção quando algo em sua visão periférica o parou em seco. Era como se o cérebro tivesse desligado por um instante, processando uma imagem que não podia ser real. Ali, perto das boutiques de luxo, uma mulher carregava 2 meninos idênticos nos braços. A mulher tinha o cabelo castanho preso em um coque elegante. Vestia um tailleur cor de creme que falava de sofisticação sem ostentação. E seu perfil era inconfundivelmente o de Carla. O mundo de Ricardo balançou. 5 anos. Faziam 5 anos desde que assinaram os papéis do divórcio naquela sala fria de São Paulo. 5 anos desde que palavras amargas flutuaram entre eles como facas. 5 anos desde que ela fechara a porta de sua vida para sempre. E agora ela estava ali, em Dubai, carregando... Meu Deus, sussurrou ele, e as palavras se perderam no eco do saguão. Os meninos não podiam ter mais de 4 anos. Eram idênticos, com cabelo escuro e cacheado. E quando um deles virou a cabeça, Ricardo sentiu como se estivesse olhando uma foto sua da infância. O mesmo queixo determinado, a mesma testa larga e, acima de tudo, a mesma marca de nascença em forma de meia-lua perto da orelha esquerda que ele herdara da família. Ricardo, a voz de Dona Elvira soou distante. Sua mãe seguira seu olhar e agora observava a cena com os olhos semicerrados, aquela expressão que adotava quando seus instintos maternos detectavam algo importante. Filho, aqueles meninos têm a mesma pinta que você tinha quando bebê. Carla parecia estar falando com alguém da equipe do hotel, provavelmente sobre algum serviço de transporte ou passeio. Seus movimentos eram graciosos, mas eficientes, a mesma elegância prática que Ricardo lembrava dos anos de casamento. No entanto, havia algo diferente nela, uma maturidade, uma serenidade que não existia nos turbulentos anos finais juntos. Um dos gêmeos começou a se remexer, e Carla o acalmou com palavras suaves em português. A ternura em sua voz era algo que Ricardo nunca ouvira durante os 15 anos de casamento. Carla, a mulher que declarara repetidamente que filhos não cabiam em seus planos, que sua carreira como restauradora de arte era sua única prioridade, agora ninava 2 pequenos, como se tivesse nascido para ser mãe. Vamos nos aproximar, murmurou Ricardo, mas sua voz saiu rouca, incerta. Pela primeira vez em décadas, o homem que negociara contratos milionários sem piscar se sentia como um adolescente nervoso. Tem certeza, filho?
Dona Elvira o pegou pelo braço. Talvez você deva pensar, mas Ricardo já começara a andar. Cada passo o aproximava de uma verdade que poderia mudar tudo o que ele achava saber sobre sua vida. Seus sapatos italianos ecoavam no mármore do piso como um metrônomo marcando o ritmo de seu coração acelerado. Carla deve ter sentido sua presença porque virou devagar. Quando seus olhos se encontraram, o tempo pareceu parar. Ela empalideceu na hora e, por um momento, os meninos em seus braços foram o único que a manteve de pé. Ricardo, sussurrou o nome dele como uma prece interrompida. Os gêmeos, alheios à tensão que invadia o ar, observavam esse estranho com curiosidade infantil. Um deles estendeu uma mãozinha rechonchuda para Ricardo e, ao fazer isso, a manga de sua camisinha subiu, revelando a mesma marca de nascença que fizera Dona Elvira reconhecê-los de longe. Naquele momento, no saguão dourado do hotel mais luxuoso do mundo, rodeado de estranhos que continuavam suas vidas, alheios ao drama que se desenrolava, Ricardo Almeida compreendeu que sua existência cuidadosamente construída estava prestes a desabar como um castelo de cartas. O silêncio se estendeu entre eles como um abismo. Carla abraçou os gêmeos com mais força, como se quisesse protegê-los da intensidade do olhar de Ricardo. Seus olhos, que ele lembrava como lagos serenos, agora refletiam uma tempestade de emoções. Surpresa, medo e algo que parecia ser culpa. Carla. A voz de Ricardo saiu mais áspera do que pretendia. Ele pigarreou e tentou recuperar a compostura que o caracterizara durante anos de negociações difíceis. Não esperava te encontrar aqui. Ela mudou o peso de uma perna para a outra, um pequeno sinal de nervosismo que ele conhecia bem. Eu também não, respondeu em um sussurro, olhando brevemente para a saída como se calculasse uma rota de fuga. Os gêmeos pareciam sentir a tensão, porque o mais agitado começou a fazer beicinho. Mamãe, murmurou com aquela voz doce que só as crianças pequenas têm. Quem é esse senhor? A pergunta acertou Ricardo como um soco no estômago. Esse senhor. Não papai, não havia reconhecimento, só a curiosidade natural de uma criança por um estranho. Seus próprios filhos, porque seu instinto gritava que eram, não o conheciam. Dona Elvira, que ficara um passo atrás observando a cena, avançou com a graça de uma mulher que navegara por décadas de situações sociais complicadas. Carla, querida, sua voz era calorosa, mas firme. Que surpresa tão boa! E esses anjinhos... Ela parou na frente dos gêmeos e sua expressão se suavizou do jeito que só as avós sabem fazer. Como é que vocês se chamam, tesouros? O gêmeo mais extrovertido a olhou com curiosidade. Eu sou Tiago, anunciou com a confiança de uma criança de 4 anos. E ele é Theo, é meu irmão gêmeo, mas eu sou maior porque nasci primeiro. Só por 3 minutos, murmurou Theo, com uma solenidade que contrastava com a idade. Ricardo sentiu como se alguém tivesse aberto uma comporta em seu peito. Tiago e Theo. Nomes fortes, tradicionais, nomes que ele teria escolhido. Seus olhos se moveram entre os rostos das crianças, memorizando cada detalhe, a forma das sobrancelhas idêntica à dele. O jeito como Theo inclinava a cabeça quando escutava, um gesto que ele mesmo fazia. O brilho travesso nos olhos de Tiago, que lembrava fotos suas da infância. São lindos, murmurou Dona Elvira, e sua voz tremeu levemente. Ela estendeu uma mão enrugada para Tiago, que depois de consultar a mãe com um olhar, a pegou com confiança infantil. Carla observava a troca com uma mistura de ternura e apreensão. Ricardo a conhecia o suficiente para ler as microexpressões que cruzavam seu rosto. O debate interno sobre quanto revelar, quanto ocultar, quanto proteger os filhos de uma verdade complicada. Vocês estão de férias? Perguntou Ricardo, tentando manter um tom casual enquanto sua mente processava 1000 perguntas ao mesmo tempo. Trabalho, respondeu Carla rapidinho, rápido demais. Estou aqui por um projeto de restauração no novo museu da cidade.
Os meninos? Os meninos vieram comigo porque não tinha com quem deixá-los. A explicação soava razoável, mas Ricardo detectou a tensão na voz dela. Durante 15 anos de casamento, ele aprendera a ler suas entonações e havia algo que ela não estava dizendo. Mamãe. Theo puxou a manga do tailleur da mãe. A gente pode ir ver os peixes agora? Você disse que tem um aquário gigante. Carla olhou o relógio, claramente procurando uma desculpa para acabar com esse encontro inesperado. Sim, amor, a gente tem que ir. Nosso passeio vai começar. Mas Dona Elvira tinha outros planos. Um aquário? Seus olhos brilharam com a empolgação de uma avó descobrindo uma nova aventura. Ricardo, você não tinha falado que queria visitar o Dubai Aquarium? Ricardo entendeu na hora a estratégia da mãe. Claro, respondeu, seus olhos empresariais calculando os próximos passos rapidinho. Na verdade, tenho contatos aqui. A gente pode arranjar uma visita particular sem multidão. A proposta colocou Carla em uma saia justa. Recusar seria obviamente uma esquiva, mas aceitar significaria prolongar esse encontro que claramente a incomodava. Os gêmeos, no entanto, não tinham dúvidas. É isso aí, gritou Tiago, pulando nos braços da mãe. Mamãe, por favor, a gente quer ver os peixes com a senhora bonitinha. Theo assentiu com vigor, embora mais reservado. Vai ter tubarões? Perguntou com uma mistura de empolgação e medo. Os tubarões maiores que você já viu, prometeu Ricardo. E ao ver o sorriso que iluminou o rosto de Theo, sentiu algo que não experimentava há anos. A pura alegria de fazer uma criança feliz. Carla olhou para todos. Ricardo com seu sorriso genuíno para os pequenos. Dona Elvira com sua expressão expectante e carinhosa. Seus próprios filhos com as carinhas cheias de esperança. E Ricardo pôde ver o exato momento em que ela cedeu. Tá bom, suspirou ela. Mas só por um tempinho. A gente tem que voltar cedo para o hotel. Enquanto se organizavam para sair, Ricardo se aproximou discretamente de Carla. A gente precisa conversar, murmurou baixinho. Ela o olhou direto nos olhos pela primeira vez desde o encontro. Eu sei, sussurrou de volta, mas não aqui. Não na frente deles. Era uma admissão tácita de que havia segredos a revelar, verdades a enfrentar. Ricardo assentiu, compreendendo que as próximas horas mudariam o rumo de suas vidas de maneiras que ele ainda não imaginava. O Dubai Aquarium se estendia diante deles como uma catedral submarina de vidro e aço. Ricardo conseguira, graças a seus contatos na indústria hoteleira, um acesso particular depois do horário normal, o que significava que o túnel de vidro que cortava o tanque principal estava completamente vazio, exceto pelo seu grupinho. Os gêmeos andavam com os olhos bem abertos, as mãozinhas pressionadas no vidro, enquanto criaturas marinhas deslizavam silenciosamente acima de suas cabeças. Um tubarão-martelo passou majestosamente, seguido por uma elegante arraia que parecia voar pela água azul. Olha, Theo! Tiago apontava animado para um cardume de peixes prateados que se movia como uma nuvem líquida. Parecem estrelas nadando. Theo assentiu, mas sua atenção estava fixa em Ricardo, que andava a poucos passos de distância. O menino o observava com a intensidade silenciosa de quem tenta resolver um quebra-cabeça. Dona Elvira se posicionara estrategicamente entre Carla e a saída, puxando conversa aparentemente casual sobre o trabalho de restauração, enquanto mantinha as crianças entretidas. Ricardo reconhecia a tática. Sua mãe aperfeiçoara a arte de obter informações sem parecer invasiva durante décadas de eventos sociais. Então, querida, dizia Dona Elvira, enquanto uma tartaruga marinha gigante se aproximava do vidro, capturando a atenção de Tiago. Que tipo de peças você está restaurando aqui? Principalmente cerâmicas islâmicas do século XV, respondeu Carla. E Ricardo notou como sua voz relaxava quando falava do trabalho. Tem uma coleção particular que sofreu danos no transporte de um leilão em Londres. O novo museu quer exibi-las na inauguração no mês que vem. Que fascinante, murmurou Dona Elvira.
Deve ser um trabalho bem puxado. Como você equilibra isso com a maternidade? A pergunta flutuou no ar como uma bolha delicada. Ricardo viu Carla se enrijecer um pouco, as mãos buscando instintivamente os gêmeos. É complicado, admitiu ela por fim. Às vezes tenho que levá-los para os projetos. Não é sempre ideal, mas as crianças precisam da mãe, completou Dona Elvira com compreensão, embora seus olhos buscassem os de Ricardo por cima da cabeça de Carla. E o pai? Ele também trabalha com arte? O silêncio que veio foi ensurdecedor, quebrado só pelo som da água filtrando e os sussurros maravilhados dos gêmeos. Carla empalideceu e Ricardo viu seus nós dos dedos ficarem brancos ao apertar a bolsa. O pai deles, começou ela, mas a voz falhou. Foi então que Theo se aproximou direto de Ricardo. O menino o olhou com aqueles olhos cinzentos que eram espelhos dos dele e perguntou com a honestidade brutal da infância. Você conhecia nosso pai? A pergunta acertou Ricardo como um raio. Ele se ajoelhou devagar até ficar na altura do menino, sentindo todas as certezas de sua vida desmoronarem ao redor. Por que você pergunta isso, campeão? Theo inclinou a cabeça com aquele gesto que Ricardo reconhecia como seu. Porque a mamãe fica triste quando a gente fala dele. E a vovó Elvira te olha como se você fosse importante. A percepção do menino era devastadoramente precisa. Ricardo olhou para Carla, que empalidecera até parecer translúcida sob as luzes azuis do aquário. Theo. Carla se aproximou rapidinho. Você não deve fazer perguntas tão pessoais para os estranhos. Mas ele não parece um estranho, respondeu Tiago, se juntando à conversa com aquela lógica infantil inabalável. Parece família. As palavras do menino ecoaram no túnel de vidro como uma revelação. Dona Elvira levou a mão ao coração e Ricardo sentiu como se tivesse recebido o presente mais precioso e devastador de sua vida. Carla se agachou entre os filhos, envolvendo-os com os braços em um gesto protetor. Crianças, às vezes as famílias são complicadas. Como quando o papai teve que ir embora antes da gente nascer. Perguntou Theo com uma seriedade que partia o coração. Ricardo ficou paralisado. O que Carla lhes contara sobre ele? Sabiam que tinham um pai vivo em algum lugar do mundo? Um tubarão-touro passou silenciosamente acima de suas cabeças, e por um momento o único som foi o murmúrio da água e o batimento acelerado do coração de Ricardo. Por fim, ele reuniu coragem para fazer a pergunta que queimava sua garganta desde o momento do encontro. Carla. Sua voz era pouco mais que um sussurro. Quando eles nasceram, ela fechou os olhos, como se a pergunta doesse fisicamente. 15 de março, murmurou por fim. Ricardo fez os cálculos mentalmente. Março, isso significava que foram concebidos em junho. Junho do ano da separação. Sua mente voltou àqueles meses turbulentos do casamento, quando as brigas viraram rotina e as noites juntos foram raras, mas intensas, carregadas de uma paixão desesperada, que ambos sabiam ser um fim. Você sabia que estava grávida quando assinamos os papéis? Perguntou, e sua voz soou estranhamente calma, apesar da tempestade que rugia dentro dele. Carla abriu os olhos e o olhou direto. Não. Respondeu com uma honestidade que cortava como vidro quebrado. Descobri 2 semanas depois. E não pensou em me avisar. Avisar o quê? Os olhos dela se acenderam com uma fúria que ela contivera por 5 anos. Avisar o homem que gritou que eu era egoísta demais para colocar alguém antes da minha carreira? O homem que disse que se alegraria de nunca ter tido filhos comigo porque eles herdariam minha frieza? As palavras de Ricardo, ditas no calor de uma de suas brigas mais feias, voltaram para atormentá-lo como fantasmas. Os gêmeos olhavam entre os pais com confusão e preocupação crescente. No silêncio que seguiu, quebrado só pelos murmúrios do oceano artificial ao redor, Ricardo compreendeu que sua história não começara em Dubai. Havia começado 5 anos antes, com palavras cruéis e feridas que cresceram em segredo,
dando fruto a duas vidas que ele nunca soubera que existiam. A suíte presidencial do Burj Al Arab nunca parecera tão vazia quanto naquela noite. Ricardo estava de pé diante das janelas que ofereciam uma vista panorâmica de Dubai, mas não via as luzes da cidade. Em sua mente se repetiam uma e outra vez as expressões dos gêmeos quando Carla anunciara abruptamente que tinham que ir embora. "A gente vai ver o senhor de novo amanhã?" Perguntara Tiago com aquela esperança inocente que só as crianças guardam. "Não sei, amor", respondera Carla, evitando com cuidado o olhar de Ricardo. Dona Elvira entrou silenciosamente na sala, trazendo 2 xícaras de chá de jasmim que preparara. Aproximou-se do filho e lhe ofereceu uma, notando a tensão que irradiava dele como ondas de calor. "Vai ficar aí a noite toda?" perguntou suavemente. Ricardo pegou a xícara sem desviar o olhar da cidade. "São meus filhos, mãe." "Eu sei, filho. Soube no momento em que os vi." 4 anos, murmurou ele, e sua voz embargou levemente. 4 anos perdidos. Primeiros passos, primeiras palavras, primeiras noites de febre. Tudo. Dona Elvira se sentou em um dos sofás de veludo dourado, observando o filho com a paciência de quem viu muitas tempestades emocionais ao longo dos anos. "Ricardo, preciso que me escute sem interromper", disse por fim. "Sei que você está furioso, sei que se sente traído, mas aquela mulher que vimos hoje não é a mesma que se divorciou de você há 5 anos. O que você quer dizer?" "A Carla que eu conheci durante o seu casamento era ambiciosa, sim, mas também insegura. Sempre tentando provar que era digna de você, do seu sucesso, do seu mundo. Hoje vi uma mulher que encontrou força em algo maior que ela mesma." Ricardo se virou para a mãe, o chá fumegando entre as mãos. "Isso não justifica ela ter me escondido dos meus filhos. Não, não justifica. Mas também não justifica as coisas cruéis que você disse para ela durante o divórcio." As palavras acertaram Ricardo como um tapa. Durante 5 anos, ele cultivara sua raiva como um jardim venenoso, alimentando-a com memórias seletivas que pintavam Carla como a vilã de sua história. Mas agora, confrontado com a verdade, as rachaduras em sua narrativa pessoal começaram a aparecer. "Ela nunca quis filhos", murmurou, mas mesmo enquanto dizia, a frase soava vazia. "Ou você nunca quis ouvir que talvez ela quisesse? Sim, mas tinha medo de não ser uma boa mãe? Medo de que você a julgasse como julgava outras mulheres no seu círculo social?" Ricardo se jogou no sofá em frente à mãe. Pela primeira vez em décadas, se sentiu como o menino que era quando Dona Elvira o consolava depois de pesadelos. "O que eu vou fazer, mãe? Vai lutar por eles. Mas não com advogados nem dinheiro. Vai lutar com o coração." Naquela mesma noite, em um hotel mais modesto do outro lado da cidade, Carla ninava Theo, que acordara de um pesadelo. Tiago dormia profundamente na cama ao lado, abraçando o golfinho de pelúcia que comprara na lojinha do aquário. "Mamãe", sussurrou Theo contra o pescoço dela, "por que o senhor do aquário te fez chorar?" Carla não se dera conta de que as lágrimas haviam sido visíveis para os filhos. "Às vezes os adultos têm conversas tristes, amor. Ele era nosso papai." A pergunta direta a deixou sem ar. Theo tinha uma intuição incômoda para os seus 4 anos. Uma capacidade de ler nas entrelinhas que muitas vezes a desconcertava. "Por que você pergunta isso?" Porque ele tem nossos olhos. E porque quando você olhava para ele, parecia como quando você vê as fotos da vovó que foi para o céu antes da gente nascer. A comparação com a mãe dela, que morrera 6 meses antes do nascimento dos gêmeos, a atravessou como uma flecha. Era verdade. Ela olhara para Ricardo com aquela mistura de amor e perda que reservava para as coisas preciosas que não podia mais ter. "Theo, tem coisas que as crianças ainda não entendem, mas ele é bom. O senhor quer dizer." Carla fechou os olhos, lembrando o Ricardo que conhecera antes de o sucesso o endurecer, antes de as pressões do mundo dos negócios criarem muros ao redor do coração dele.
Lembrava das noites em que ele compunha músicas para ela, das manhãs em que preparava cafés da manhã elaborados só para vê-la sorrir, da ternura com que cuidava das plantas do jardim dela. Sim, sussurrou por fim, acho que no fundo ele é bom. Então por que ele não pode ser nosso papai? Era a pergunta que ela evitara por 4 anos, a pergunta que justificara de 1000 jeitos diferentes. Mas agora, com a inocência do filho pressionando contra todas as defesas, ela se viu sem respostas convincentes. Porque às vezes, amor, pessoas boas tomam decisões ruins. E às vezes é muito difícil perdoar. Theo se aninhou contra ela, satisfeito por ora com aquela explicação parcial. Mas Carla sabia que as perguntas só iam aumentar, especialmente depois do encontro de hoje. O celular dela vibrou suavemente na mesinha de cabeceira. Uma mensagem de um número que ela reconheceu na hora, embora o tivesse apagado dos contatos anos antes. Precisamos conversar. Por favor. Por eles. Carla olhou para os filhos dormindo, seus rostinhos angelicais iluminados pelas luzes da cidade que filtravam pelas cortinas. Ela construíra uma vida para eles, baseada em meias verdades e omissões cuidadosas. Mas vendo Tiago murmurar "papai" no sono, percebeu que talvez tivesse chegado a hora de enfrentar as consequências de suas decisões. Com mãos trêmulas, digitou uma resposta. Amanhã. Café do lobby, 10 horas. Só nós dois. O destino pusera em movimento forças que ela já não controlava. O café do lobby do hotel de Carla era um contraste gritante com a opulência do Burj Al Arab. Ali, as paredes eram de um branco cremoso, decoradas com arte local modesta, e as mesas de madeira escura convidavam a conversas íntimas, em vez de exibições de poder. Ricardo chegara 30 minutos antes da hora marcada, precisando de tempo para organizar os pensamentos. Quando Carla apareceu, vestida com um vestido azul marinho simples, mas elegante, Ricardo se surpreendeu mais uma vez com como a maternidade a transformara. Havia uma serenidade em seus movimentos, uma confiança tranquila que ela não tivera durante o casamento. Sentaram-se em uma mesa junto à janela e por um momento nenhum falou. O silêncio se estendeu como uma ponte frágil sobre 5 anos de feridas não curadas. Como eles estão? Perguntou Ricardo por fim, referindo-se obviamente aos gêmeos. Perguntando de você, respondeu Carla com honestidade. Tiago quer saber se você vai nos levar para ver mais peixes. Theo perguntou se você era o papai dele. As palavras acertaram Ricardo com a força de uma revelação. O que você disse? A verdade. Que tem coisas que ele ainda não pode entender. Ricardo se inclinou para frente, seus olhos cinzentos intensos. Carla, preciso entender. Quando soube que estava grávida, por que não me procurou? Ela pegou a xícara de café com mãos que tremiam levemente. Você realmente precisa perguntar isso? Depois do que me disse no dia que assinamos os papéis. Me diz exatamente o que eu disse. Carla o olhou com uma mistura de dor e incredulidade. Sério que você não lembra? Você disse que se alegraria de nunca ter tido filhos comigo porque eles herdariam meu egoísmo. Disse que eu era incapaz de amar alguém além de mim mesma. As palavras voltaram para Ricardo como ecos de um pesadelo. Ele as dissera num momento de fúria cega, querendo feri-la como se sentia ferido. Mas agora, confrontado com as consequências daquela crueldade, sentiu náuseas. Começou, mas a voz falhou. Estava furioso, machucado. Não era o que eu realmente pensava. Mas você disse... Sim. Então imagina estar sozinha, grávida, assustada e lembrar dessas palavras todo dia. Imagina se perguntando se o pai dos seus filhos realmente os quereria. Ou se os veria como um peso, como prova do meu egoísmo. Ricardo passou as mãos pelo cabelo, um gesto que Carla lembrava dos dias mais difíceis como casal. Carla, se eu soubesse... O quê? Você teria vindo correndo? Teria largado seu império para trocar fraldas. Ricardo, para de sonhar acordado. Você odiava quando meu trabalho atrapalhava seus planos sociais.
Como ia lidar com 2 bebês? A acusação era justa e ele sabia. Durante o casamento, esperara que Carla se encaixasse perfeitamente no mundo dele, que fosse a esposa decorativa, que o acompanhasse em eventos enquanto ele construía o império. Mudei, murmurou, embora mesmo enquanto dizia, se perguntasse se era verdade. Sério? Você veio para Dubai num jato particular, está hospedado na suíte mais cara da cidade. E ontem à noite provavelmente mexeu os pauzinhos para nos dar acesso particular ao aquário. Em que exatamente você mudou? Ricardo sentiu a frustração crescer no peito. Tenho os meios para dar para eles tudo o que precisam. Educação nas melhores escolas, viagens, oportunidades que você sozinha nunca vai poder proporcionar. No momento em que as palavras saíram, ele soube que errara. Os olhos de Carla se endureceram e ele reconheceu a expressão que surgira tantas vezes nas brigas do casamento. Aí está, disse ela com um sorriso amargo. O mesmo Ricardo de sempre. Tudo se resume ao dinheiro, né? Acha que é isso que meus filhos precisam? Acha que amor se compra? Não estou tentando comprar nada. Só quero... O quê? O que você quer exatamente, Ricardo? A pergunta flutuou entre eles como um desafio. Ricardo percebeu que não tinha uma resposta clara. Queria reconquistar a família? Vingança pelos anos perdidos? Ou só satisfazer o ego ferido? Quero conhecer meus filhos, disse por fim, e pela primeira vez na conversa, sua voz soou completamente honesta. Quero fazer parte da vida deles. E eu? Sou só um obstáculo para superar para chegar até eles? Ricardo a olhou de verdade pela primeira vez na conversa. Viu as pequenas linhas de cansaço ao redor dos olhos dela, prova de anos criando 2 filhos sozinha. Viu a determinação na postura, forjada pela necessidade de ser forte quando não havia mais ninguém. E viu também um brilho da mulher de quem se apaixonara tantos anos antes. Não, respondeu suavemente. Você não é um obstáculo. Você é a mãe deles. E por mais que doa admitir, provavelmente uma mãe melhor do que eu teria sido pai naquela época. A admissão pareceu desarmar Carla. Seus ombros relaxaram um pouco e pela primeira vez desde que se sentaram, ela o olhou nos olhos de verdade. Ricardo, preciso que você entenda uma coisa. Esses 4 anos foram os mais difíceis, mas também os mais cheios da minha vida. Meus filhos são tudo para mim. Se você vai fazer parte da vida deles, preciso saber que não vai destruir a estabilidade que a gente construiu. O que você precisa de mim? Tempo, paciência e a promessa de que não vai usar seu dinheiro e poder para tentar me tirar eles. Ricardo assentiu devagar, compreendendo que essa conversa era só o começo de uma negociação muito mais complexa e delicada que qualquer negócio que ele fechara na vida. Quanto tempo você vai ficar em Dubai? Perguntou. Mais 2 semanas. Então vamos usar essas 2 semanas para recomeçar devagar. Carla tomou um gole de café, considerando a proposta. E depois? Quando a gente voltar para o Brasil? Depois, a gente vai achar um jeito de fazer isso dar certo. Pela primeira vez em 5 anos, Ricardo e Carla tiveram uma conversa sem gritos, sem acusações venenosas, sem palavras feitas para ferir. Era um pequeno passo, mas na direção certa. Os dias seguintes em Dubai passaram com a delicadeza de uma dança cuidadosamente ensaiada. Ricardo cancelara todas as reuniões de negócios, algo que não fazia há mais de uma década, para dedicar tempo a conhecer os filhos. Carla, inicialmente relutante, concordara com encontros curtos e supervisionados, sempre em lugares públicos, onde as crianças se sentissem à vontade. O parque aquático do Atlantis se tornara o ponto de encontro favorito. Ricardo observava fascinado como Tiago se jogava sem medo pelos toboáguas mais altos, enquanto Theo preferia construir castelos de areia elaborados com uma precisão que revelava uma mente meticulosa. Ficava claro que, embora gêmeos, tinham personalidades completamente diferentes. "Por que você tem esses sapatos tão brilhantes?" perguntou Tiago,
durante um dos encontros, apontando para os mocassins italianos de Ricardo. Porque... Bem, porque é assim que a gente se veste no mundo dos negócios, respondeu Ricardo, sentindo de repente o ridículo dos sapatos de $1000 num parque aquático. Minha professora diz que sapatos brilhantes são para festas, não para brincar, observou Theo com sua seriedade característica. Carla sorriu da cadeira, gostando de ver Ricardo navegar pelas lógicas infantis. As crianças têm razão, comentou. Talvez você deva pensar em um par de tênis para as nossas próximas aventuras. No dia seguinte, Ricardo apareceu vestido de um jeito completamente diferente. Jeans, uma polo e tênis esportivos. Os gêmeos notaram na hora. Agora sim você parece um papai de verdade, exclamou Tiago, e as palavras acertaram Ricardo com uma mistura de alegria e dor. Naquele mesmo dia, enquanto construíam um forte de areia, Theo ergueu o olhar para Ricardo com aquela expressão penetrante que ele já aprendera a reconhecer. Você queria nos conhecer antes? Perguntou o menino. Ricardo ficou paralisado, a pá de plástico suspensa no ar. A pergunta era tão direta, tão honesta, que não havia como fugir. Eu não sabia que vocês existiam, respondeu por fim, escolhendo a verdade em vez de uma explicação complicada. Mas se soubesse, você teria vindo? Ricardo olhou para Carla, que parara de ler e os observava com atenção. Seus olhos se encontraram por um momento, e ele viu algo que não via há anos. Vulnerabilidade. Ela também precisava ouvir a resposta. Sim, disse Ricardo, e se surpreendeu com a convicção em sua própria voz. Eu teria vindo correndo. Theo assentiu satisfeito e voltou a se concentrar no castelo. Mas Ricardo notou como Carla fechara os olhos por um instante, como se aquelas palavras tivessem aliviado um peso que carregava há anos. Naquela noite, Dona Elvira observava o filho enquanto ele folheava fotos no celular. Imagens dos gêmeos rindo, construindo castelos, correndo pela praia. Em cada foto, o sorriso de Ricardo era diferente de qualquer expressão que ela vira nele em anos. Você tá com uma cara feliz. Filho, comentou enquanto lhe servia o chá noturno que virara ritual. Estou, mãe. Pela primeira vez em... sei lá quanto tempo. Eu tô realmente feliz. E o que você vai fazer quando a gente tiver que voltar pro Brasil? A pergunta que Ricardo evitara finalmente fora feita. Não sei. Carla mora em Santos com os meninos. Seu ateliê de restauração fica lá. E você mora em São Paulo, a menos de 1 hora de distância? Sim, mas... Ricardo parou, percebendo que não havia um mas válido. Geograficamente, ele podia fazer parte da vida dos filhos. O único obstáculo real era a desconfiança que construíra entre ele e Carla. Filho, posso te dar um conselho que você não pediu? Ricardo sorriu, como se isso já tivesse te parado alguma vez. Para de tratar essa situação como se fosse uma aquisição de empresa. Carla não é uma companhia que você pode comprar. E as crianças não são ativos que você pode adquirir. São pessoas com sentimentos, história e necessidades que vão além do que seu dinheiro pode dar. As palavras da mãe ecoaram na suíte silenciosa. Ricardo percebeu que, sem querer, abordara essa situação como um projeto de negócios, identificar metas, desenvolver estratégias, implementar soluções. Mas relações humanas não funcionavam assim. Ao mesmo tempo, no hotel dela, Carla tinha sua própria revelação. Os gêmeos falavam de Ricardo o tempo todo, e ficava evidente que começavam a desenvolver um carinho genuíno por ele. Mamãe, Tiago se aninhou contra ela enquanto lia um conto antes de dormir. O Ricardo pode vir com a gente quando voltar para casa? É complicado, amor. Mas você gosta dele? Perguntou Theo com aquela franqueza devastadora que marcava suas perguntas. Carla ficou sem palavras. Gostava dele, enterrara esses sentimentos tão fundo que esquecera que existiam. Mas vendo o jeito como Ricardo olhava para os filhos, a paciência com que respondia às perguntas infinitas deles, a ternura com que Theo adormecera no ombro dele no dia anterior. Eu gostei muito do Ricardo uma vez, respondeu com cuidado.
Mas adultos, às vezes, se machucam mutuamente e é difícil esquecer essa dor. Mas ele é diferente agora, observou Tiago. Ele ri mais e não fica no telefone o tempo todo como os outros papais do parquinho. Era verdade. Durante toda a semana, Ricardo mantivera o celular guardado, ignorando chamadas de negócios que antes seriam prioridade absoluta. Sua atenção estivera completamente nos meninos. Naquela noite, Carla ficou acordada até tarde, olhando pela janela para as luzes de Dubai. Em algum lugar daquela cidade de vidro e aço, o pai dos filhos dela provavelmente também estava acordado, lidando com as mesmas perguntas que a atormentavam. Pela primeira vez em 5 anos, ela se permitiu perguntar: e se desse uma segunda chance para ele? Não como marido e mulher, isso era impossível depois de todo o dano que se causaram, mas como pais, como família. O celular vibrou suavemente na mesinha de cabeceira. Uma mensagem de Ricardo. Obrigado por essa semana, por me deixar conhecê-los. Sei que não foi fácil para você. Carla olhou a mensagem por longos minutos antes de responder. Também não foi fácil para você, mas você foi bom com eles. Melhor do que eu esperava. A conversa por mensagem continuou até altas horas da madrugada, tocando temas que não conseguiam abordar cara a cara. Medos sobre a paternidade, arrependimentos sobre o casamento, esperanças para o futuro das crianças. Pela primeira vez em anos, conversaram como os amigos que foram antes de virarem marido e mulher, antes de expectativas e decepções envenenarem a relação. Era um pequeno passo para a cura, mas era um começo. O último dia em Dubai chegou com uma mistura agridulce de conquistas e despedidas. Ricardo planejara um jantar especial num restaurante com vistas panorâmicas da cidade, mas os gêmeos pediram algo mais simples: pizza no parque junto à fonte dançante. Então ali estavam, sentados em cobertores na grama, comendo pizza de uma caixa de papelão, enquanto as fontes d'água dançavam ao som de música clássica. Era a cena mais distante do luxo a que Ricardo estava acostumado, e, no entanto, ele não lembrava de ter gostado tanto de uma refeição. Sabe o que é mais estranho? Sussurrou Carla, enquanto observavam os gêmeos perseguirem as luzes coloridas que se refletiam na água. O quê? Que isso parece normal, como se fôssemos uma família que sempre fez piqueniques juntos. Ricardo a olhou surpreso. Era a primeira vez que ela usava a palavra família para se referir a todos eles juntos. Isso é ruim? Perguntou com cuidado. Não, respondeu após uma pausa. Mas é confuso. Tiago correu para eles, ofegante de empolgação. Mamãe, Ricardo, vem ver. As fontes estão tocando música. Eles o seguiram até a beira da fonte, onde Theo estava hipnotizado pela sincronia perfeita entre a música e os jatos d'água. Ricardo se ajoelhou ao lado dele. Você gosta de música clássica? Perguntou. Theo assentiu sério. A mamãe coloca quando a gente faz quebra-cabeças. Diz que ajuda a pensar melhor. Sabe que eu toco piano? Os olhos de Theo se arregalaram. Sério? Você pode tocar essa música? Ricardo escutou a melodia que saía das caixas, o cânon de Pachelbel. Sim, posso tocar. Você nos ensina um dia? A pergunta simples carregava um peso enorme. Implicava um futuro, continuidade, a possibilidade de momentos juntos que se estendessem além daquelas 2 semanas em Dubai. Se sua mãe concordar, eu adoraria te ensinar. Carla ouvira a conversa. E quando Theo correu para ela para perguntar, Ricardo viu a luta interna no rosto dela. Dizer sim significava abrir uma porta que mantivera fechada por 5 anos. A gente vê o que rola quando voltar para casa. Respondeu por fim. E embora não fosse um sim definitivo, também não era um não. Naquela noite, depois que as crianças adormeceram na suíte de Carla, Ricardo insistira em pagar uma quarto maior para as últimas noites. Os adultos ficaram na varanda conversando. Preciso te dizer uma coisa, começou Carla, olhando para o horizonte, onde as luzes da cidade se encontravam com a escuridão do deserto. Esses dias foram diferentes do que eu esperava. Diferentes como?
Eu esperava que você fosse o mesmo homem controlador e obcecado por trabalho que eu lembrava. Esperava que tentasse comprar o carinho das crianças com presentes, caros, ou que se entediasse depois de umas horas com eles. Ricardo sentiu uma pontada de dor ao perceber que aquelas expectativas não eram injustas. E em vez disso, vi um homem que sentou na areia por 3 horas, ajudando Theo a construir um castelo perfeito. Vi alguém que riu de verdade quando Tiago jogou água nele no parque aquático. Vi paciência, ternura, coisas que eu não sabia que você tinha. As palavras de Carla o tocaram fundo. Eu também não sabia que tinha, admitiu. Acho que precisava deles para descobrir. Ricardo, preciso que você entenda uma coisa. Não estou pronta para sermos uma família no sentido tradicional. Tem história demais, dor demais, eu entendo. Mas acho que estou pronta para você ser o pai deles, se você realmente quiser. O peso daquelas palavras se assentou entre eles. Era uma oferta de imensa confiança, depois de anos de desconfiança mútua. O que você precisa de mim? Perguntou Ricardo. Consistência. As crianças precisam saber que você pode estar presente, não só quando convém na sua agenda. Precisam saber que não vai sumir, se entediar ou se surgir uma crise nos negócios. E você? O que você precisa? Carla o olhou direto nos olhos. Preciso saber que você respeita as decisões que eu tomei por eles nesses 4 anos. Não vou permitir que chegue e mude tudo da noite para o dia, só porque tem mais dinheiro. Algo mais? E, sim, preciso que seja honesto comigo sobre suas limitações. Se não puder se comprometer de verdade, é melhor dizer agora, antes que ele se apegue mais. Ricardo refletiu sobre as palavras dela. Durante semanas, agira por instinto, movido pela culpa e pelo desejo de recuperar o tempo perdido. Mas agora precisava tomar uma decisão consciente sobre que tipo de pai queria ser. Carla, durante 20 anos, construí minha identidade em torno do sucesso nos negócios. Achava que era isso que me definia. Mas essa semana eu senti algo que nunca experimentei. Quando Theo adormeceu nos meus braços ontem, quando Tiago me chamou de papai pela primeira vez, senti que finalmente tinha algo realmente valioso. Ele se levantou e caminhou para a grade da varanda, observando as luzes da cidade piscarem como estrelas terrestres. Não vou te mentir. Provavelmente vou errar. Provavelmente vai ter momentos em que não entendo o que eles precisam, mas quero aprender. Quero ser o pai que eles merecem, mesmo que isso signifique mudar todo o meu estilo de vida. Carla se aproximou dele e pela primeira vez em 5 anos, não havia ressentimento nos olhos dela ao olhá-lo. Então, vamos fazer isso, disse suavemente. Passo a passo, dia a dia. Vamos tentar. Enquanto as fontes de Dubai continuavam sua dança noturna à distância, 2 pessoas que um dia se amaram e depois se destruíram mutuamente, encontraram a possibilidade de construir algo novo. Não como casal, mas como pais unidos pelo amor a 2 pequenos que dormiam tranquilamente, alheios às decisões que mudariam suas vidas para sempre. O retorno ao Brasil marcou o início de uma nova fase cheia de desafios inesperados. Ricardo achara que a transição seria relativamente simples. Carla morava em Santos, ele em São Paulo, a menos de 1 hora de distância. No entanto, a realidade se mostrou bem mais complexa. O ateliê de restauração de Carla ficava no centro histórico de Santos, num prédio colonial que vira dias melhores. Quando Ricardo o visitou pela primeira vez, se surpreendeu com as condições. Telhados que pingavam na chuva, problemas elétricos que interrompiam o trabalho o tempo todo e um espaço claramente insuficiente para os projetos ambiciosos que ela gerenciava. Como você consegue trabalhar nessas condições? Perguntou, observando como Carla cobria cuidadosamente uma pintura do século XVII quando começou a chover. A gente faz o que dá com o que tem, respondeu ela com aquela dignidade prática que desenvolvera durante anos de independência.
Nem todo mundo tem jato particular, Ricardo. Os gêmeos se adaptaram rapidinho à rotina com o pai. Os fins de semana viraram aventuras. Visitas a cachoeiras escondidas na serra, expedições a sítios históricos, dias de praia, onde Ricardo aprendia a construir castelos de areia que rivalizassem com as criações arquitetônicas de Theo. No entanto, era durante a semana que Ricardo realmente começou a entender os desafios da paternidade real. Numa tarde, recebeu uma ligação urgente de Carla. Theo tá com febre alta. A voz dela soava tensa pelo telefone. Preciso levar ele no médico. Mas Tiago tem uma peça na escola essa tarde. Não dá para estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Eu vou para aí, respondeu Ricardo na hora, cancelando uma reunião com investidores japoneses que planejara por semanas. Encontrou Carla no ateliê, com Theo aninhado contra ela, enquanto tentava terminar a restauração de um mural com prazo para aquela semana. O menino estava claramente doente, as bochechas vermelhas de febre e os olhos vidrados. Vai com Theo para o médico, disse Ricardo, pegando a mão de Tiago. Eu cuido da peça. Tem certeza? Tem que chegar cedo para ajudar com a maquiagem e... Carla interrompeu suavemente. Confia em mim. A peça na escola acabou sendo uma produção sobre a história do Brasil, onde Tiago interpretava uma onça pintada indígena. Ricardo se viu sentado numa cadeirinha de plástico minúscula na sala do 4º ano, rodeado de outros pais que pareciam bem mais à vontade com a logística de maquiagem infantil e fantasias caseiras. Precisa de ajuda? Perguntou uma mãe simpática, notando sua expressão de pânico enquanto tentava pintar bigodes de onça no rosto de Tiago. Acho que sim, admitiu Ricardo, e logo se viu recebendo um curso intensivo de maquiagem teatral de um grupo de mães que o adotaram com diversão maternal. Quando Tiago subiu no palco e rugiu com convicção de onça, Ricardo sentiu um orgulho que rivalizava com qualquer conquista nos negócios. Gravou cada segundo no celular, mandando vídeos para Carla, que estava na emergência com Theo. Naquela noite, depois de Theo ser diagnosticado com uma infecção viral leve e Tiago devidamente aplaudido pela atuação, os 4 se reuniram na casinha simples de Carla. Era a primeira vez que Ricardo via de verdade onde os filhos moravam. A casa era modesta, mas acolhedora, cheia de obras de arte que Carla restaurara ao longo dos anos e brinquedos que falavam de uma infância feliz, embora não opulenta. Os desenhos dos gêmeos enfeitavam a geladeira e havia fotos de momentos familiares que documentavam os 4 anos de vida que ele perdera. Obrigada por hoje, disse Carla enquanto preparava chá de camomila para Theo. Sei que você cancelou coisas importantes. Não tinha nada mais importante que estar aqui, respondeu Ricardo, e se surpreendeu com o quão fácil fora tomar essa decisão. Enquanto colocavam as crianças na cama, Theo, ainda fraco pela febre, se aninhou contra Ricardo. Você vai ficar até eu melhorar? Murmurou com voz rouca. Se sua mãe disser que tá bom, eu fico o tempo que precisar. Carla, que escutara da porta, assentiu em silêncio. Ricardo passou a noite no sofá, acordando toda vez que Theo tossia para checar a temperatura. Era a primeira vez em anos que não checara os e-mails antes de dormir. E descobriu que o mundo dos negócios seguira funcionando perfeitamente sem sua supervisão constante. Na manhã seguinte, enquanto preparava o café da manhã para Tiago, Theo ainda estava fraco demais para comer. Ricardo se deu conta de algo que o acertou como uma revelação. Isso era o que buscara a vida toda sem saber. Não a adrenalina de fechar um negócio milionário, mas a simples satisfação de cuidar das pessoas que amava. Papai? Tiago o olhou enquanto mordia a torrada. Era só a 3ª vez que usava a palavra, e cada vez ainda fazia o coração de Ricardo pular. Sim, campeão. Você não vai mais morar no hotel gigante? A pergunta era inocente, mas carregava implicações profundas. Ricardo olhou para o corredor onde Carla cuidava de Theo, depois de volta para Tiago com seus olhos expectantes. Eu não moro num hotel.
Moro numa casa grande em São Paulo, mas... Parou, escolhendo as palavras com cuidado. Mas acho que gosto mais de estar aqui com vocês. Então você pode ficar. Isso é algo que eu teria que conversar com sua mãe. Tiago assentiu solenemente, como se entendesse que assuntos de adultos exigiam negociações complicadas. Mas suas palavras seguintes foram diretas com a honestidade infantil que Ricardo aprendera a valorizar. Eu espero que sim, porque o Theo diz que quando tem pesadelo, não dá tanto medo se você está aqui. Naquele momento, na cozinha pequena cheia de desenhos infantis e o aroma do café da manhã, Ricardo compreendeu que encontrara algo mais valioso que todos os hotéis boutique do mundo. Encontrara seu lar. 3 meses depois do retorno de Dubai, Ricardo desenvolvera uma rotina que jamais imaginara possível. Terças e quintas trabalhava da escritório em São Paulo, mas segundas, quartas e sextas passava em Santos, alternando entre ajudar Carla no ateliê e ficar com os gêmeos. Foi numa dessas tardes que recebeu a ligação que mudaria tudo. Ricardo, precisamos conversar com urgência. A voz de Sebastião Lima, seu sócio de uma vida, soava tensa pelo telefone. Os investidores de Singapura estão aqui. Querem fechar a compra de toda a rede hoteleira. Ricardo olhou para onde Theo pintava, concentrado um modelo de barco, enquanto Tiago lia em voz alta um conto sobre piratas. Agora, a gente não tinha marcado reunião para o mês que vem. As coisas mudaram. Estão oferecendo 300 milhões acima da nossa valoração inicial, mas só se assinarmos essa semana. Era uma soma astronômica, o tipo de oferta que não aparece 2 vezes na vida. Ricardo sentiu a adrenalina familiar dos grandes negócios correndo nas veias, mas ao mesmo tempo algo novo o conteve. Papai! Theo erguera o olhar da pintura. Você tem que ir embora? Ainda não sei, campeão. Sebastião continuou falando de números, projeções e oportunidades únicas, mas Ricardo mal escutava. Sua atenção se dividia entre a conversa e o jeito como Theo franzira a testa de preocupação. Me dá até amanhã para decidir, disse por fim a Sebastião. Amanhã? Ricardo, estamos falando da transação maior da nossa vida. No que você está pensando? Nos filhos. Em Carla trabalhando meticulosamente na restauração de um retábulo do século XVI, nas tardes de chuva lendo histórias, nas mãozinhas que se agarravam às dele ao atravessar a rua. Estou pensando que algumas decisões não podem ser tomadas na correria, respondeu. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Ricardo e Carla sentaram no jardinzinho atrás da casa. As luzes de Santos piscavam suavemente à distância e o som do mar criava uma trilha sonora tranquila para os pensamentos. Você vai vender? Perguntou Carla sem rodeios. Conhecia o suficiente do mundo empresarial para entender a magnitude da oferta. Não sei. Faz 6 meses eu diria sim sem pensar 2 vezes. E agora? Ricardo observou a casa onde os filhos dormiam tranquilos. Agora me pergunto, o que faria com todo esse dinheiro? Já tenho mais do que gastaria em várias vidas. Você poderia garantir o futuro do Tiago e do Theo. O futuro deles já está garantido. O que eu não posso comprar é o tempo perdido. Carla o estudou em silêncio, reconhecendo o homem de quem se apaixonara anos antes de o sucesso o consumir. Sabe o que o Theo me disse hoje enquanto pintava? O quê? Que quer ser como você quando crescer. Quando perguntei por quê, ele disse... Porque o papai sabe consertar coisas quebradas para ficarem bonitas. Ricardo sentiu um nó na garganta. Ele estava falando do barco que pintava? Acho que estava falando da gente. A decisão veio de forma inesperada durante o café da manhã do dia seguinte. Tiago derramara suco de laranja no uniforme da escola. Theo não achava a mochila e Carla tentava consertar uma goteira que aparecera durante a noite. Era o caos típico de uma manhã familiar, e Ricardo se viu coordenando a busca pela mochila enquanto ajudava Tiago a se trocar. Achei! Gritou Theo debaixo da cama. Estava brincando de esconde-esconde. Sebastião ligou bem quando Ricardo abotoava os sapatos de Tiago.
Os investidores vão embora essa tarde se não tivermos resposta. É agora ou nunca, Ricardo. Ricardo olhou ao redor. A casa pequena, com paredes descascadas, os desenhos infantis colados com fita adesiva. O aroma do café misturado com tinta acrílica do ateliê de Carla. Não era o mundo de luxo a que estava acostumado, mas se sentia mais real que qualquer suíte presidencial. Sebastião, eu não vou vender. O silêncio do outro lado foi ensurdecedor. Você tá louco? Sabe quanto dinheiro tá recusando? Sabe exatamente quanto. Também sei que tem coisas mais valiosas. Como o quê? Ricardo observou Theo ajudando pacientemente Tiago com a lancheira, a concentração séria no rosto enquanto se certificava de que tudo estivesse perfeito para o irmão. Como estar presente para os primeiros passos importantes dos meus filhos? Depois de encerrar a ligação, Ricardo encontrou Carla no ateliê, trabalhando num fragmento de cerâmica indígena. As mãos dela se moviam com precisão cirúrgica, reparando rachaduras de séculos com paciência infinita. Eu ouvi sua ligação, disse sem levantar o olhar. Tá seguro da decisão? Mais seguro do que de qualquer coisa na minha vida. Carla finalmente o olhou. Ricardo, não quero que tome decisões que vai lamentar depois por nossa causa. Não é só por vocês. Bom, não só por vocês. É por mim também. Ele se aproximou da mesa de trabalho, observando como ela unia meticulosamente fragmentos quebrados, até criar algo bonito de novo. Durante anos, achei que meu valor como pessoa estava diretamente ligado ao crescimento do meu império nos negócios. Mas esses últimos meses, descobri que existe outra forma de medir o sucesso. Qual? E pela qualidade das relações que você constrói. Pelos sorrisos sinceros que provoca, pela diferença positiva que faz na vida das pessoas que ama. Carla largou as ferramentas e limpou as mãos no avental. E o que você vai fazer agora? Não pode simplesmente largar todo o seu mundo empresarial. Não vou largar, mas vou mudar. Naquela tarde, Ricardo fez uma proposta que surpreendeu até Sebastião. Em vez de vender toda a rede, venderiam só metade para os investidores de Singapura. Manteria 3 hotéis boutique mais perto de Santos e usaria o capital para diversificar em algo completamente novo. Centros culturais. Sebastião parecia descrente. Você quer transformar hotéis em centros culturais? Quero criar espaços onde arte e hospitalidade se encontrem. Lugares onde artistas como a Carla possam trabalhar, expor e ensinar o ofício. Era uma ideia revolucionária. Hotéis que funcionassem também como residências artísticas, onde os hóspedes pudessem ver restauradores, pintores e artesãos trabalhando em tempo real. É arriscado, admitiu Sebastião. As melhores ideias sempre são. Naquela noite, enquanto jantavam pastéis de camarão num restaurantezinho local, Tiago fez uma observação que resumia perfeitamente a transformação de Ricardo. Papai, antes você parecia sempre correndo para algum lugar. Agora parece que já chegou. Theo assentiu sério, como se tivesse achado o tesouro que estava procurando. Ricardo olhou para os filhos, depois para Carla e finalmente para o futuro que construía passo a passo. Sim, sorriu, exatamente assim. O primeiro centro cultural abriu 6 meses depois no coração de Santos. Ricardo comprara um prédio colonial deteriorado a 3 quadras do ateliê de Carla e o transformara em algo mágico. Um espaço onde os hóspedes se hospedavam em quartos elegantes, enquanto observavam artistas trabalhando em ateliês com paredes de vidro. Carla se tornara a diretora artística, coordenando residências para restauradores, ceramistas e pintores de todo o Brasil. Era a primeira vez em anos que conseguia unir sua paixão pela arte à estabilidade financeira. Sabe o que é mais incrível? Disse para Ricardo enquanto supervisionavam a instalação da primeira exposição. Os hóspedes ficam tão fascinados vendo o processo quanto o resultado final. Os gêmeos adotaram o centro cultural como segunda casa. Depois da escola, corriam direto para lá, onde faziam lição no café enquanto os artistas trabalhavam ao redor.
Theo desenvolvera uma fascinação particular pela restauração de livros antigos, enquanto Tiago preferia o ateliê de cerâmica. No entanto, nem tudo fora fácil. Sebastião começara a mostrar sinais de ressentimento com as mudanças na empresa. Durante uma reunião tensa, seus sentimentos verdadeiros finalmente vieram à tona. "Isso não é sustentável, Ricardo", argumentou enquanto revisavam os números do terceiro trimestre. "Você está gastando uma fortuna nesses projetos artísticos que mal dão lucro. Não tudo se mede em lucro imediato, Sebastião. Desde quando? Antes, seu único critério era a rentabilidade. Antes, eu não tinha filhos." Sebastião se recostou na cadeira e, pela primeira vez, Ricardo notou algo além de preocupação empresarial nos olhos dele. Havia algo mais pessoal, mais amargo. "Sabe o que eu acho que está acontecendo de verdade?" A voz de Sebastião ficou perigosamente calma. "Acho que essa mulher te manipulou direitinho. Aparece com 2 meninos que nem sabemos ao certo se são seus, e de repente você muda décadas de sucesso pelos caprichos artísticos dela." A acusação acertou Ricardo como um soco no estômago. "O que você acabou de dizer? O que todo mundo pensa, mas ninguém tem coragem de falar. Você realmente fez teste de paternidade? Ou só aceitou a palavra dela porque se parecem com você?" Por um momento, Ricardo ficou gelado. Era verdade que nunca fizera um teste formal. A certeza viera de algo mais profundo. A conexão imediata, as semelhanças físicas óbvias, o jeito como Theo inclinava a cabeça exatamente como ele. "São meus filhos, Sebastião." "Tá seguro?" Porque a Carla é muito esperta. Sabia exatamente que botões apertar para transformar o tubarão dos negócios mais implacável que eu conheço num pai de família sentimental. Naquela noite, Ricardo não conseguiu dormir. As palavras de Sebastião plantaram uma semente de dúvida que cresceu na escuridão do quarto. Ele não duvidava do amor que sentia pelos gêmeos, mas pela primeira vez se perguntou se fora ingênuo ao não insistir em confirmação científica. No dia seguinte, sem contar nada para Carla, marcou discretamente os testes de paternidade. Uma semana depois, quando os resultados chegaram confirmando o que seu coração já sabia, 99,97% de probabilidade de paternidade, Ricardo se sentiu aliviado e culpado. Como pudera duvidar? Mas Sebastião não parara por aí. Ao saber que Ricardo fizera os testes, interpretou a ação como validação de suas suspeitas. "Agora que confirmou que são seus", disse durante outra reunião, "talvez seja a hora de estabelecer um fideicomisso adequado para a herança deles e considerar que tipo de guarda legal você precisa garantir." "Guarda legal? Ricardo, você tem uma fortuna considerável. Esses meninos são seus herdeiros. Não acha que devia proteger seus interesses?" A sugestão de usar o poder legal e econômico para obter mais controle sobre os filhos provocou náuseas em Ricardo. Mas Sebastião plantara outra ideia que começou a germinar. E se Carla decidisse levar os meninos para longe? Legalmente, ela tinha todos os direitos. Naquela tarde, Ricardo observou os filhos brincando no jardim do Centro Cultural. Tiago perseguia borboletas, enquanto Theo lia sentado debaixo de uma árvore de hibisco. Carla os vigiava do ateliê, sorrindo toda vez que um deles corria para ela para mostrar alguma descoberta. Era uma cena de felicidade perfeita. Mas as palavras de Sebastião introduziram um elemento de fragilidade que ele não percebera antes. Pela primeira vez em meses, Ricardo sentiu o peso familiar da insegurança e do controle que caracterizaram sua vida anterior. A crise explodiu durante a festa de aniversário dos gêmeos. Ricardo organizara uma comemoração no jardim do Centro Cultural, convidando colegas de escola, artistas residentes e familiares próximos. Era um evento que simbolizava a nova vida que construíra, informal, cheia de risadas autênticas e centrada na felicidade dos filhos. Sebastião chegou atrasado, carregando um sorriso que não chegava aos olhos, e um envelope manila que manteve discretamente ao lado.
A gente pode conversar em particular? Sussurrou para Ricardo enquanto as crianças sopravam as velas do bolo. Na sala do Centro Cultural, Sebastião espalhou uma série de documentos com a cerimônia de quem vai revelar um segredo devastador. Contratei um detetive particular, anunciou sem rodeios. Queria me certificar de que você estivesse protegido. Ricardo sentiu um frio na barriga. O que você fez o quê? Olha isso. Sebastião apontou e-mails impressos. A Carla pesquisou seu patrimônio líquido exatamente uma semana antes de se encontrar com você em Dubai. E isso mostrou fotos de Carla no aeroporto. Ela sabia exatamente a hora da sua chegada. Não foi coincidência. As imagens mostravam Carla consultando o celular repetidamente, se posicionando estrategicamente no lobby do Burj Al Arab. Para olhos treinados em suspeitas, parecia a prova de um plano calculado. E tem mais, continuou Sebastião implacável. Os problemas financeiros do ateliê dela, as dívidas que ela tem. Tudo começou exatamente quando você fez 55 anos e os jornais especularam sobre sua sucessão nos negócios. Ricardo examinou os documentos com mãos trêmulas. Cada peça de evidência isolada podia ter explicações inocentes, mas juntas pintavam um quadro que revirava seu estômago. Ricardo. Sebastião pôs a mão no ombro dele. Sei que isso dói, mas você precisa ver isso de forma objetiva. Ela te manipulou perfeitamente. Lá fora, ele podia ouvir as risadas das crianças brincando, completamente alheias ao terremoto emocional que se desenrolava na sala. Carla provavelmente os vigiava, sorrindo com aquela tranquilidade maternal que ele aprendera a amar. O que você está sugerindo que... Estou sugerindo que uma mulher muito inteligente se viu numa situação financeira desesperadora e lembrou do ex-marido milionário. Os meninos são seus, os testes confirmaram, mas isso não significa que o reencontro foi acidental. As palavras de Sebastião se assentaram como veneno. Ricardo lembrou da surpresa nos olhos de Carla quando se encontraram, mas agora se perguntava se fora encenação. Lembrou da resistência inicial dela a ele entrar na vida das crianças, mas e se fora estratégia? O que você quer que eu faça? Se proteja. Estabeleça um acordo de guarda formal. Garanta seu patrimônio com um contrato que defina exatamente quanto apoio financeiro você vai dar. Era a lógica fria e calculadora que dominara a vida de Ricardo por décadas. Proteger ativos, minimizar riscos, nunca confiar completamente em ninguém. Mas então, ouviu a voz de Tiago chamando do jardim. Papai, vem ver o que o Theo fez com os balões. Ricardo olhou para a janela onde via os filhos, rodeados de amigos, com Carla ajoelhada ao lado de Theo, ajudando a organizar um jogo. A cena era de felicidade pura, sem cálculos ou manipulações aparentes. Preciso de tempo para pensar, murmurou. Não tem tempo, Ricardo. Cada dia que passa sem proteção legal é um dia mais vulnerável. Naquela noite, depois que todo mundo foi embora e as crianças estavam dormindo, Ricardo confrontou Carla com uma pergunta direta que destruiria a frágil confiança que construíram. Você sabia que eu estaria em Dubai? A pergunta saiu mais acusatória do que pretendia. Carla empalideceu na hora. O que você quer dizer? Responde a pergunta. Você sabia que eu estaria lá? O silêncio que seguiu confirmou seus piores temores. A verdade saiu à luz como água rompendo uma represa. Carla desabou numa cadeira, as lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto as palavras jorravam numa confissão desesperada. Sim, sussurrou. Eu sabia que você estaria lá. Li sobre o aniversário da sua mãe numa revista de negócios. Sabia que você sempre a levava para lugares especiais para comemorar. Ricardo sentiu como se o chão desabasse sob os pés. Então tudo foi uma mentira. Não, Carla se levantou abruptamente. O projeto do museu era real. Eu realmente tinha trabalho lá. Mas, sim, escolhi essa data de propósito na esperança de te encontrar. Por dinheiro? Porque estava falida? Para os nossos filhos. A voz de Carla embargou. Eu estava há 4 anos vendo o Tiago e o Theo perguntarem pelo pai.
Vendo o Tiago fingir que o bichinho de pelúcia era o papai. Vendo o Theo construir castelos de areia para quando o papai vier nos visitar. As palavras acertaram Ricardo como socos físicos. Mas por que não me procurou direto? Sério que você pergunta isso? Depois de como a gente se separou? Depois das coisas horríveis que dissemos? Eu tinha pavor de você me rejeitar. Tinha pavor de você rejeitar as crianças. Carla se aproximou dele, os olhos suplicantes. Pensei que, se você os encontrasse por acaso, se os visse e sentisse aquela conexão natural, talvez houvesse uma chance. Mas você manipulou a situação. Sim, manipulei o encontro. Mas não consegui manipular o amor nos olhos do Theo quando te conheceu. Não consegui manipular o jeito como o Tiago começou a te chamar de papai. Não consegui manipular a forma como você mudou quando ficou com eles. Ricardo se afastou, lutando contra emoções contraditórias. A traição de saber que fora manipulado se debatia contra a compreensão das motivações de Carla. Os problemas financeiros, reais, completamente reais, mas nunca, jamais, pensei nos meninos como solução econômica. Eles são minha vida, Ricardo. São o mais precioso que eu tenho. Dona Elvira, que escutara da cozinha, entrou silenciosamente na sala. Sua presença trouxe uma calma inesperada à tempestade emocional. Filho, disse suavemente, posso te perguntar uma coisa? Ricardo assentiu, incapaz de falar. Nesses meses que você está com as crianças, alguma vez sentiu que a Carla estava fingindo? Alguma vez notou falsidade no jeito como ela cuida deles, ama, se preocupa? A pergunta foi como um raio de clareza. Ricardo lembrou de dezenas de momentos. Carla acordando de madrugada para consolar Theo depois de um pesadelo, sua paciência infinita com as perguntas constantes de Tiago, a ternura com que lhes lia histórias. Não, admitiu num sussurro, e sentiu falsidade no jeito como ela te permitiu entrar aos poucos na vida deles? No como respeitou seu processo de aprendizado como pai? Novamente a resposta era clara. Carla fora protetora, mas justa, cautelosa, mas não vingativa. Filho, Dona Elvira continuou com a sabedoria dos 80 anos. A diferença entre manipulação e desespero, às vezes, é bem fina. Uma mãe desesperada para dar um pai para os filhos pode tomar decisões questionáveis. Mas isso não torna o amor dela uma mentira. Carla soluçava baixinho. E Ricardo viu nela não a mulher calculista que Sebastião pintara, mas a mãe que lutara sozinha por 4 anos, carregando o peso de uma decisão tomada para proteger os filhos de uma possível rejeição. Carla, sua voz saiu rouca de emoção. Preciso que me prometa uma coisa, o que for. Nunca mais tome decisões sobre nossos filhos sem me incluir. Não importa quão difícil seja a conversa, eu prometo. E eu preciso te prometer algo também. Ricardo se aproximou, pegando as mãos dela nas suas. Que nunca mais vou deixar o medo ou o orgulho me impedirem de lutar pela nossa família. 6 meses depois, no jardim de uma casa nova que compraram juntos em Santos, os gêmeos comemoravam o 5º aniversário. Não como uma família tradicional, mas como algo melhor. 2 pais que aprenderam a colocar o bem-estar dos filhos acima das feridas passadas. Ricardo observava Sebastião, que fora convidado, mas mantinha distância, claramente incomodado com a decisão do sócio de priorizar a família sobre o controle empresarial. Papai, Theo se aproximou, carregando o modelo de barco que construíam juntos. Você acha que quando eu crescer, vou poder consertar coisas quebradas, como você e a mamãe? Ricardo olhou para Carla, que sorria enquanto Tiago lhe mostrava o último desenho. Depois olhou para Dona Elvira, que observava a cena com satisfação maternal. Acho, campeão, disse enquanto abraçava o filho, que você já sabe consertar o mais importante, como manter uma família unida. O sol se punha sobre o litoral paulista, pintando o céu em tons dourados que prometiam novos amanheceres. Ricardo Almeida descobrira finalmente que a verdadeira riqueza não se media em números de contas bancárias,
mas na profundidade do amor que se podia dar e receber. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa. Curta o vídeo e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.